agora, a gente ouvir quem entende desse assunto, porque a gente tem essa impressão, mas tem aqui especialista para explicar isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Está com a gente na linha o Gerardo Portela. Ele é especialista em contenção de riscos, né? Opa. Aquela pessoa que avalia danos no geral para projetos, para evitar acidentes, é a pessoa ideal para a gente conversar aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gerardo? Obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Oi, Gerardo. Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde. É uma satisfação estar com vocês para tentar evitar que acidentes como esse, né, contribuir para que esses acidentes não se repitam com tanta frequência. É verdade, ô Gerardo. Vamos começar pelo começo, né? Logo depois que o senhor tomou conhecimento desse problema, que viu as imagens, que viu a cratera aberta, que viu o asfalto ceder, as placas de concreto se soltando, o solo se desfazendo, o que é que você pensou como um especialista no assunto? Toda vez, né, eu sou engenheiro, né, de 40 anos de atividade, 35 só de CREA, né? Eu trabalhei como técnico antes e já trabalhei de várias obras de construção civil de grande porte. E toda vez que a gente tem uma obra como essa, que é uma intervenção numa grande metrópole, você se prepara de todas as formas para que essa intervenção não gere interferência com o que já existe e com a rotina da cidade tanto quanto possível. Então eu observei ali que existe assim, uma série de cabos elétricos, tubulações, podem ter tubulações de gás, transmissão de dados, telefonia, energia, força, né? Água, esgoto, tudo isso passando ali próximo, né? E fazendo interferência com a própria via, que é uma das vias mais importantes da maior cidade do Brasil. Então, uma obra como essa, obviamente, estuda o trajeto do equipamento, no caso aí é uma obra subterrânea, usa-se um equipamento que é popularmente chamado de tatuzão. Então, o avanço desse equipamento, ele é estudado e você tem um cronograma rígido, porque cada dia desse equipamento é uma fortuna em termos de orçamento, o HH das inúmeras pessoas que estão trabalhando também é caro, e eles precisam manter esse cronograma em dia. Entretanto, a análise de risco existe para avaliar se existe algum risco além do aceitável, porque risco tudo tem. Agora, é uma faixa de nível aceitável. Existe uma técnica de engenharia para você dizer, olha, você pode continuar com a atividade porque o risco está dentro do aceitável, né? A gente pode ter uma operação mais lenta, mais crítica. Agora, há outras condições, existem critérios para isso, que você precisa dizer o seguinte, para essa obra, porque o terreno está muito saturado, completamente cheio de água, muitas chuvas recentes, nós estamos próximos a um rio, isso agrava a situação, ou então descobrir, existe uma interferência entre o nosso trajeto e essa rede aqui que nós não sabemos muito bem o que seja. Então a planta está mostrando lá, aí você vai buscar um documento, vai pedir a Sabesp, me mostre o desenho da sua adutora, ele passa por aqui. Então hoje existe tecnologia suficiente para nunca acontecer uma situação de colisão, né, do equipamento com uma rede existente. Então é isso que me chamou a atenção logo de cara, e mais ainda, hoje, né, com os recursos da comunicação, os meios de comunicação são nossos aliados, as imagens chegando ao vivo para o satélite, foi pelo helicóptero transmitido para todo o país, a gente viu ao vivo porções se desprendendo naquela cratera que ia progredindo, né, ao longo do tempo. Isso mostra a instabilidade que esse terreno está no momento, não se sabe ainda, se ele pode chegar até uma ruptura maior, surpreendente, e é bom ficar de olho ali na região e ampliar, se necessário for, a área a ser isolada, porque, infelizmente, quanto mais terreno cede, menos resistência há para suportar o que está construído nas proximidades. E isso aí está sendo documentado pelas redes de televisão, pelas imagens, pela apuração dos veículos de comunicação. Então não há o que questionar. O momento é de muita atenção para que a gente não tenha vítimas, e um acidente ainda pior, né, com vítimas, além das perdas materiais, vai ter impacto
na progressão dessa obra. É impossível progredir a obra, manter o cronograma, isso é custo, é dinheiro, isso é prejuízo para a cidade de São Paulo, é prejuízo para a imagem da engenharia brasileira, é prejuízo para todos. Agora, você tem que aterrar, acho que novamente, aquele local ali, compactar para depois fazer o asfalto. Agora, para fazer um aterramento desse nível aí, para você colocar a terra ali, você tem que garantir que a parte de baixo esteja rígida, capaz de sustentar o que vem, de peso logo depois. E não sei se há essa capacidade hoje, né, Gerardo? Então, exatamente. Principalmente por estar perto de um rio. A condição do solo, nesse caso, é diferente, Gerardo? É um solo que é mais frágil mesmo? Sim, quando você tem um projeto com esse caminhamento, com esse trajeto, você tem que estudar tudo que você vai encontrar no levantamento. A geotecnia trabalha em avanço, você faz várias inspeções no terreno, estuda, tem os dados, porque é uma região muito conhecida, todo mundo sabe o comportamento, tem as taxas de precipitação ao longo dos anos, nos vários períodos, você tem registros de 100, 200 anos de chuvas, tudo isso é considerado e não é empecilho para se fazer uma obra sem acidentes desse tipo. Nós temos tecnologia, informação, conhecimento e profissionais e equipamentos também para executar a obra sem acontecer um acidente como esse. O problema todo é que isso implica em custo e, às vezes, alteração de prazos, né? E, muitas vezes, há erros aí na estimativa de custos ou mesmo uma pressão no sentido de atender prazos numa condição de terreno que não está adequada. Quanto ao que fazer agora, no momento, é preciso esperar um mínimo de acomodação do terreno para poder até acessar e trabalhar, executar trabalho. O ideal agora é retirar a água. Se foi uma adutora que se rompeu por colisão com o equipamento, essa adutora precisa ser toda drenada para que não fique água na tubulação, alimentando aí esse acúmulo de água nessa região. As válvulas precisam ser fechadas, as bombas desligadas, se for de esgoto, a mesma coisa. Tem que fazer remanejamento de linhas de dados de comunicação, energia, gás. Se houver linhas de gás, precisam ser bypassadas, que a gente chama na engenharia, que seria, você precisa interromper a linha e fazer um caminhamento alternativo, porque senão nós vamos ter desdobramentos piores. No momento, o foco é tentar controlar o ambiente para que as pessoas não venham a se tornar vítimas, as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão se aproximando e se movimentando. Então é preciso monitorar, saber se a outra pista também não pode ser atingida. Se perguntarem se a outra pista pode ser atingida, pode. Por que não? Como, por exemplo, Gerardo? Você acha que pode chegar a um ponto do solo ir solapando, cedendo, até chegar a outra pista? Essa é uma avaliação que requer dados técnicos de inspeção que já devem estar sendo feitos, né? Esse trabalho de inspeção local. Mas imagine uma chuva daquelas de verão e essa cavidade, né? E ficar cheia de água e ainda o rio com nível alto. Imagine um cenário como esse que não é impossível de acontecer. Além disso, movimentação de carga ao redor, os veículos passando na outra pista. Nós não sabemos exatamente a extensão dos danos ao terreno. O grau E tem equipamento para mostrar isso para a gente de forma certeira, correta? Tipo um ultrassom, vamos viajar, vai na maionese. Algum aparelho que você passe ali e identifique como que está o subsolo? Existem inspeções, só pelo seu comentário, existe sim um ensaio de ultrassom que é muito utilizado na engenharia, mas nesse caso específico, o pessoal de geotecnia, eles têm os seus ensaios, eles vão retirar amostras do terreno, eles vão analisar mesmo as imagens e do próprio local, eles conseguem obter informações, eles tiram pontos de avaliação topográficas. O que é isso? Ele pega um ponto de referência, ele mede qual é a posição desse ponto. Uma hora depois, ele verifica se houve movimentação. Então, ele pega um prédio que está ali próximo do local, ele pega como referência, compara com outro prédio mais distante e ele vai verificando se o terreno está cedendo. E uma pessoa, um leigo ali, não consegue, ou mesmo um engenheiro, sem esses equipamentos, ele não consegue saber se o terreno
está cedendo de uma Trabalho forma demorado, maior. então. É um trabalho, não é tão demorado, porque emergencialmente já se tem os macetes da engenharia, né? A habilidade técnica para se chegar ali e já coletar algumas medições. É claro que o trabalho definitivo, sim, este é demorado, mas num momento como esse, o pessoal de geotecnia pode sim já estar alimentando as autoridades das informações. Olha, o terreno está bem estável, aquela calçada ali não está se movendo, já tem 12 horas, esse ponto aqui se moveu 1 centímetro em 24 horas, então é uma área de atenção, pode ser que embaixo tenha outra cavidade. Então, são levantamentos que serão feitos nas próximas horas, até que paulatinamente as regiões sejam liberadas. Gerardo, mas eu... Gerardo, só uma coisa assim, esse tipo de acidente, uma coisa desse porte, dá sinais de que vai acontecer algum aviso, ou é uma coisa que acontece de uma hora para outra? De uma hora para outra tem um rompimento e a terra já cede? Olha, na minha opinião, com mais de 40 anos de engenharia, esse tipo de acidente é o primeiro que você quer evitar quando começa uma obra como essa. Tudo que você quer é fazer a escavação, a tuneladora, né, o tatuzão, ele vai fazer um planejamento de avanço diário, quantos metros vai avançar por dia, e ele vai estudar o que ele vai enfrentar de obstáculos à frente a cada dia e vai se desviando desses obstáculos. Então não é esperado haver nenhum tipo de colisão com linhas de transmissão de energia, com adutoras, com linhas de esgoto ou com mesmo sapatas ou estruturas subterrâneas de prédios. Não é esperado nada disso. Então é a primeira coisa que os engenheiros precisam analisar é a situação do risco do avanço do equipamento. Então, assim, não é uma coisa assim que a gente vai dizer, por acaso, não existe isso. Quando você faz um trabalho de engenharia de escavação para uma linha de metrô, você sabe que esse é o problema que deve ser evitado. E a engenharia tem, sim, todos os instrumentos para que isso não aconteça. O que precisa ser feito agora é uma investigação para saber qual foi a sucessão de falhas que se estabeleceu até que chegássemos a esse ponto. Será que alguém alertou, dizendo, olha, a condição choveu muito, é melhor parar um dia? Será que alguém chegou e falou, não para, porque a gente tem um cronograma, estamos atrasados, isso vai gerar custos? Será que alguém avisou, olha, eu acho que eu encontrei aqui um obstáculo que não estava no nosso planejamento, estou sentindo da máquina uma resistência e não parou? Não sei. Isso a gente, só com a investigação, vai ter essa informação, mas são hipóteses que os investigadores terão que buscar, né, solucionar e ter resposta para cada um, pensar cada um, porque o importante é entender a sequência de erros para que a gente não repita essa sequência, como já aconteceu há mais de 10 anos atrás, em outra obra do metrô de São Paulo, que nós tivemos ainda muitas vítimas fatais, né? Também por desmoronamento do terreno indevidamente. Bom, agora é acompanhar a investigação então, né, Joel? Ver o que a análise que vai ser feita ali pelos engenheiros do metrô e também da Defesa Civil vai mostrar pra gente. E que não necessariamente pode ter havido choque, como o próprio Gerardo disse, você no início do programa da mesma forma, mesmo porque eu estou vendo que o tatuzão ele passou aproximadamente 3 metros de distância da adutora. Então alguma outra coisa, algum outro fator, talvez influenciado pelo tatuzão, pode ter provocado esse rompimento também. Só para encerrar, Gerardo, toda essa chuva que está caindo, tem condição de deixar, por exemplo, o solo ali mais úmido, mais fofo, fazendo mais pressão em cima dessa tubulação? E aí pensando no volume de carro, caminhão, principalmente, que passa na parte de cima da marginal, isso pode ter contribuído para um rompimento com o tatuzão ali do lado escavando? Pode sim, porque o avanço do tatuzão ele requer um terreno estável. Então, as chuvas, sem dúvida nenhuma, afetam a estabilidade do terreno. E mesmo distante, como o Joel falou aí, vamos supor, 300 metros de distância, 200 metros, 100 metros, 3 metros, não importa. Mas a distância, você tem vibrações que são transmitidas, você pode romper uma linha e ela ficar o ponto de rompimento ficar escondido e a água dessa linha pode circular por dentro do terreno
e encontrar um seu caminho natural próprio, e a gente não consiga ver isso, exceto quando as bombas estão em atividade. Então é bastante complexo saber agora exatamente o que aconteceu, mas eu vejo a chuva sim como um fator que contribuiu, pode sim ter contribuído e muito com a situação, e um erro de trabalho no sentido de que, sabendo que havia chuva, deveria ser talvez corrigido o cronograma de avanço, porque havia um risco maior do que o aceitável em relação à integridade da via. Bom, agradecer aqui então ao Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco. Obrigada pela sua conversa, obrigada aqui pelo papo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, já ajudou a gente a esclarecer bastante, agora é esperar as investigações. Gerardo, obrigada, viu? Boa tarde. Grande abraço, viu, Gerardo? Obrigado, amigo. Boa tarde a todos, um grande abraço. Até logo. Vamos lá, vamos pagar um intervalo? Já foi a metade do programa, 2 horas. Pois Acho que não pagamos nenhum até agora, né? Nenhumzinho. Espera a gente, esse é o Bora Brasil e você está aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.